Esse é um vídeo que de verdade eu não gosto de gravar, mas dado em vista aos fatos que vem acontecendo com o fundo HCTR11, eu resolvi gravar um vídeo aqui com o máximo de detalhes para tentar explicar para você por que houve essa queda vertiginosa, o que está acontecendo e se de verdade esse fundo corre o risco de falir ou não. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, meu nome é Bruno. Aqui no Invest Financeiro eu falo sobre ações, dividendos, fundos imobiliários e te ajuda a construir um patrimônio que te leva até a liberdade financeira na Bolsa de Valores. Mas vamos parar de enrolação e vamos logo para esse vídeo. Pois é, pessoal, o fundo Hectare, mais conhecido como HCTR11, é um fundo de papel, é um fundo de recebível que vem dando alguns problemas de uns meses para cá, na verdade desde o ano passado para cá. E eu vou tentar explicar para você tudo o que está acontecendo com esse fundo e no final a gente vai ver se vale a pena ou não comprar mais cotas, investir ou até mesmo, quem sabe, vender se você tem uma posição muito relevante nesse fundo. Mas vamos lá para o vídeo. Eu quero começar falando algo interessante. Nos anos de 2020, 21 e 22, o HCTR ele era um dos queridinhos dos investidores, pagando altos dividendos. E o que acontece é que até eu mesmo, teve mês que eu recebi mais de 1,40% no mês, sem pagar impostos. Então, realmente era um fundo que chamava muita atenção e muita gente comprou desse fundo. Eu mesmo comprei muitas cotas desse fundo, dado em vista que ele realmente pagava bons dividendos. Só para que você tenha uma ideia, se a gente somar os dividendos pagos e a rentabilidade, eu anotei aqui, o HCTR ele teve uma alta de 46% em 2019, outra alta de 46% em 2020 e uma alta de 17% em 2021. Então não tem como você olhar para um investimento desse, não se sentir atraído e não investir. Realmente era um fundo que pagava muitos dividendos e tinha uma rentabilidade muito boa. E essa alta demanda de procura faz com que o preço da cota suba. Por isso a cota do HCTR negociava ali acima dos R$100, Então a gente teve uma pressão de compra nesse fundo devido aos altos dividendos que ele pagava. Até que em abril de 2022 saiu uma notícia que dizia assim, que o fundo tinha conflito de interesses em relação ao circuito de compras e o XBX11. E nesse dia a cota caiu em cerca de R$85, uma cota que valia mais de 100, caiu ali para R$85. Inclusive fiz uma live falando um pouco dessa situação, vou deixar no card aqui se você tiver interesse, vai lá e dá uma assistida nessa live que eu fiz quando saiu essa notícia. Só que o problema não foi só esse, não parou por aí, a gente teve outros problemas atrelados ao fundo, dá uma olhada. Eu deixei anotado aqui e o que aconteceu foi o seguinte, no dia 14 de fevereiro de 2023, a Vortex, que é a administradora do fundo, divulgou um comunicado estranho e eu mesmo nunca nem tinha visto um comunicado como esse. Olha só o que dizia o comunicado. Após uma longa e criteriosa apuração realizada pela Hectare, foi possível identificar indícios da existência de uma campanha ilicitamente promovida nas redes sociais, aplicativos de mensagens e outros meios contra o HCTR11, a partir de publicações de determinados influenciadores digitais que traziam insinuações inverídicas e enganosas, carregadas de alarmismo a respeito do fundo. Muito estranho isso, pessoal? A própria gestora do fundo, a administradora do fundo, falar que, sei lá, por causa de influências digitais, estava tendo uma oscilação na cota. Eu nunca vi nada parecido com isso. Mas foi esse o comunicado que o HCTR disponibilizou aí para o mercado, E continuando, nos dias que se sucederam esse comunicado, a cota caiu mais de 10%. Então, olha só, foi acontecendo uma coisa atrás da outra. E esse tipo de coisa, pessoal, você tem que entender o seguinte, abrindo parêntese agora aqui no vídeo, é impossível de você prever. Assim como a gente não conseguiu prever o lance das americanas lá, a dívida que não vinha no balanço, como é que você vai prever algo do tipo que a gestora, a administradora do fundo vai botar a culpa em influenciador por causa da oscilação da cota? Vamos lá, vamos entender. Só que não bastasse isso, a gente teve outro capítulo dessa história. No dia 6 de março de 2023, a Vortex anuncia outro comunicado. Dá uma olhada. Olha só o que diz esse comunicado. A Vortex, distribuidora de títulos de valores imobiliários, instituição financeira, Paraná, CNPJ tal. Aí ele coloca ali o número das séries
dos CRIs, né? Primeira emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Forte Securitizadora, comunicou ao mercado que notificou a emissora acerca do inadimplemento da obrigação pecuniária do pagamento de juros e amortização dos CRIs, vencida em 22 de fevereiro de 2023. Entre parênteses, inadimplemento. Então é só isso que interessa para nós. O circuito de compras, né? Eles não pagaram, então, o referente aos juros dos CRIs ali para o HCTR. Então, meu amigo, foi calote. Isso aqui, resumindo a história, calote. Então o fundo começou a ter calote vindo desses CRIs, tá? E aí, pessoal, pra gente resumir, tentar resumir um pouco esse vídeo, existem dois problemas do HCTR que tá fazendo esse fundo cair muito. O primeiro deles é exatamente esse daí, tá? O circuito de compras. Os CRIs do circuito de compras. O HCTR tem 7,32% do patrimônio alocado nesses CRIs. Então, é uma posição relevante. O segundo problema do HCTR é o seguinte, é que o HCTR também tem cotas do fundo XBXO11, que tem participação no circuito de compras. Então, são dois problemas, como se fosse um, né? Porque o problema é o circuito de compras. E o HCTR ele investe em duas vias que estão ligadas ao circuito de compras, tá? Então, o problema todo está sendo esse circuito de compras, entendeu? Será que tá dando para entender um pouquinho por que estão derrubando tanto a cota do HCTR? Mas vamos continuar aqui no vídeo. Eu fiz umas anotações e teve uma entrevista recente aqui do Lucas Elmer, que é um dos gestores lá do HCTR, e ele deu 3 motivos, tá? 3 motivos porque o HCTR investe nesse circuito de compras. E até que os motivos dele são bem plausíveis, eu vou falar aqui para vocês. O primeiro motivo é o mercado, uma região consolidada e boa na região de São Paulo, né? Então ali no circuito de compras, que é onde funcionava a Feira da Madrugada, realmente circulam muitas pessoas, muitos lojistas que compram ali para revender. Então realmente é uma coisa muito específica, onde não tem em qualquer lugar do Brasil. Na verdade, eu nem conheço se existe outro lugar, se tem algo parecido como a antiga Feira da Madrugada. Eu acho que não tem, tá? O segundo motivo é o imóvel, tá? Não tem outro imóvel próximo com as mesmas características, ou seja, um imóvel grande, realmente é muito grande, é um imóvel muito peculiar. Então, quando você vê o empreendimento, você vê que realmente é um baita do empreendimento, é um imóvel grande e não tem nada parecido naquela região. Então, esse foi o segundo motivo. E o terceiro é a pulverização, a diversificação que o próprio circuito de compras dá. São mais de 1.300 lojas e 4.000 boxes. Então, assim, é muita distribuição num imóvel apenas. Então, você tem uma diversificação ali onde você tem uma certa garantia. Como assim, Bruno? Às vezes um lojista não vai pagar o aluguel, o outro não paga, mas o outro paga. Então, é diferente de você, por exemplo, ter um prédio que é alocado só para um inquilino. Por exemplo, um prédio que é alocado só para a Caixa Econômica. Cara, é só um inquilino. Se a Caixa Econômica sair dali, ferrou. No circuito de compras, não. São vários lojistas. E todo mês ou a cada 2, 3 meses deve sair alguém dali. E não é por isso que o fundo vai deixar de render, porque tem 1.300 lojas. É muita loja. Então, entendido por que o HCTR ele investe, né, no circuito de compras, não parou por aí a história. Teve mais capítulos. Olha só, no dia 8 de março, o CRI, que estava dando calote, pagou os juros. Só que os dividendos por cota foram bem menores. Vocês que estavam acostumados, pelo menos eu invisto no HCTR, eu estava acostumado a receber R$1, R$1,10 por cota, veio 70 centavos só por cota. Então o que acontece? Junta o calote, junta tudo que estava acontecendo, mais ainda, o pagamento menor de rendimentos, cara, o mercado, ele bateu muito nesse fundo, e aí a cota caiu mais ainda. Normal, pessoal. A gente viu recentemente o que aconteceu com o Itaúsa. Itaúsa também tá sofrendo, né? Porque parou de pagar dividendos, só que a empresa tá crescendo, a empresa tá colocando foco em outras coisas, e às vezes é necessário você reter um pouco os dividendos para fazer com que a empresa cresça, tá? Então, quando a gente olha todo o panorama do HCTR, a gente começa a entender por que a cota caiu tanto. E aí, pessoal, agora entrando na parte mais importante que eu julgo que é do vídeo, é por isso que você tem que saber muito bem onde você vai investir, como você vai investir, como que vai ser a sua gestão de risco, tá? Quando você for investir em alguma coisa. E aí, quando você entra na renda variável, até mesmo na renda fixa, a primeira coisa que você tem que fazer é proteger o seu patrimônio, proteger a sua carteira, proteger os seus investimentos. E a melhor proteção que tem, que eu julgo, na minha opinião, é a diversificação. Então, quando você coloca ali muitas cotas de apenas um fundo, o seu dinheiro muito concentrado em apenas um ativo, você corre o risco de que, se alguma coisa der errado, você pode vir a perder muito ali, porque você está alocado muito em um investimento apenas. Então, você diversificar e estabelecer um parâmetro máximo
máximo para colocar em cada fundo, já é uma ótima proteção. Bruno, como assim? Eu vou te dar um exemplo bem prático. Pega ali, sei lá, 20 fundos imobiliários e não deixa que cada um deles passe de 5% da sua carteira total. Quando você vê que o fundo imobiliário, ele valorizou muito, ele passa de 5%, 6%, 7%, sei lá, para de aportar nesse fundo e aporta em outros que tem menos participação na sua carteira. Isso vai te proteger de uma grande queda de algum desses fundos imobiliários. Eu estou dando exemplo de fundos imobiliários, tá, pessoal? E outra maneira que você pode proteger também é limitar. Não, eu quero investir só 10 mil nesse fundo, quero investir só 20 mil nesse fundo. E acabou. Porque você sabe, às vezes, que tem um risco maior. Então, entenda que o gerenciamento, a sua diversificação vai ser a sua melhor proteção. Isso vai te trazer tranquilidade nos momentos de volatilidade, porque você sabe que você não pode perder mais do que aquilo que tem naquele fundo. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de 100 mil reais e colocou 10 mil reais naquele fundo, tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Você sabe que no máximo que você vai perder 10 mil, mesmo achando que talvez nunca isso aconteça, porque um fundo imobiliário, mesmo que der tudo errado, vamos supor que o HCTR vai falir, quebrou, não tem mais jeito. Cara, ele tem um imóvel lá do circuito de compras, ele pode botar para leilão, ele pode vender, ele pode, sei lá, fazer um shopping dentro daquele negócio, pode fazer um hotel, não sei. Existem inúmeras variáveis que pode acontecer com o fundo se der errado aquele empreendimento. O lastro real, né, não é nem a dívida, é o próprio imóvel, porque toda dívida ela tá lastreada no imóvel. Então por isso que eu gosto muito dos fundos imobiliários. E aí o que a gente faz agora então? O que o investidor de HCTR, como eu tenho parte do meu patrimônio investido em HCTR, a gente pode fazer? Bom, olha só, se a gente for parar para analisar, o HCTR ele tá ali com um dividend yield médio de mais ou menos 20%, tá? E um PVP de menos de 0,6, em torno de 0,57. Então ele tá pagando um dividendo muito alto, com preço-valor patrimonial muito baixo. E aí, isso é uma faca de dois gumes, tá, pessoal? Isso aí pode ser tanto bom, muito bom, quanto muito ruim. Como assim, Bruno? Ele pode sim continuar pagando altos dividendos, como ele já vinha pagando altos dividendos nos anos anteriores, mas por causa desse problema, os investidores bateram tanto na cota, a cota está tão descontada que talvez esse fundo não venha mais pagar 20%. Sei lá, pague 8%, pague 10%, que continua sendo um dividendo bom, mas comparado ao que ele pagava antes, é um dividendo muito menor. Então, vai de você entender qual é o melhor momento para você fazer os seus investimentos ou parar de investir ou até mesmo vender as suas cotas do HCTR11. E aí agora eu quero te dar uma dica, mas não é dica de investimento, tá? Eu quero que você estude e analise e tire suas próprias conclusões. Dá uma olhada. Nós estamos comprando, se nós comprarmos agora o HCTR, um fundo que está 43% mais barato. É como se você comprasse uma nota de 100 reais por 57 reais, mesmo sabendo dos riscos. Então, será que vale a pena? Será que talvez um pouquinho de grana eu não colocaria? Eu vou falar por mim. Eu mesmo comprei um pouco das cotas do HCTR há mais ou menos uma semana atrás. Eu tô dando uma olhada aqui e eu paguei, olha só, R$ 85,97 em 10 cotas do HCTR no dia 6/3 de 2023. Então, mesmo a cota caindo depois, né, um pouco, eu paguei ali em torno de 85, 86 reais na cota do HCTR. Então eu achei por bem aproveitar um pouco dessa queda e comprar. Mas você vai ter que analisar e você vai ter que tirar suas próprias conclusões para que você tome a sua decisão de investimento. Bruno, por que você fez isso? Porque eu acho, sinceramente, que existe uma grande chance do mercado ter exagerado nessa queda do fundo imobiliário, do HCTR. De verdade, eu não acho que o HCTR vale R$ 65, R$ 70, R$ 80. Esse fundo ele vale muito mais que isso. O próprio PVP já diz, ele está descontado em 43%. Então eu achei por bem comprar um pouco mais de cota. E se a cota permanecer nesses patamares abaixo de 80, eu vou pensar em comprar um pouco mais de cotas mais para frente, mas eu quero ver como é que essa história vai se desenrolar. Então, eu espero que eu tenha agregado informações pertinentes aí ao HCTR. Comenta aqui embaixo se você tem do fundo do HCTR, se você está pensando em comprar, se você está pensando em vender. Se eu não coloquei alguma informação relevante aqui, comenta aqui também, coloca se você sabe de alguma outra coisa. Na verdade, eu quis trazer um panorama geral, sabendo que existem problemas, né, nos FIIs, sabendo que existem desses problemas pontuais no HCTR, para te trazer informação, para te deixar um pouco mais tranquilo e, quem sabe, fazer você aí clarear a sua mente para tomar a sua decisão. Quero te agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.